Gary Michael Aidnick foi um assassino e estuprador em série americano que sequestrou, torturou e estuprou 6 mulheres, assassinando 2 delas, enquanto as mantinha em um cativeiro em um fosso cavado por ele mesmo no porão de sua casa na Filadélfia, entre 1986 e 1987. Ele foi condenado à morte e executado por injeção letal em julho de 1999, sendo a última pessoa executada no estado da Pensilvânia até outubro de 2025. Aidnick mais tarde se tornou uma das inspirações para o personagem Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. Aidnick não foi apenas mais um assassino em série americano, ele foi sem dúvidas um dos mais sádicos e torturadores, chegando a arrancar partes dos corpos das mulheres sequestradas em seu porão e comendo, como também cortou partes das vítimas que faleceram, colocou em um liquidificador, bateu, e obrigava as vítimas acorrentadas sobreviventes a tomarem a bebida feita de pedaços de corpos e sangue. Um verdadeiro monstro, que recebeu da história criminal o apelido de O Cordeiro Assassino, e a sua casa recebeu o nome de A Casa dos Horrores. Mas como foi o início dessa história de horrores e mortes, que marcou o estado da Pensilvânia nos Estados Unidos? Gary Aidnick nasceu em 22 de novembro de 1943, em Eastlake, Ohio, um subúrbio de Cleveland, filho de Michael e Ellen Aidnick. Ele tinha um irmão mais novo, Terry. Após o divórcio de seus pais em 1946, Aidnick e seu irmão foram criados pela mãe por 4 anos antes de serem colocados sob os cuidados do pai e sua nova esposa. Aidnick alegaria mais tarde que sofreu abuso emocional e físico por parte do pai. Ele sofreu de enurese noturna durante toda a vida e relatou que o pai o humilhava, obrigando-o a pendurar seus lençóis manchados na janela do quarto, à vista dos vizinhos. Aidnick também afirmou que o pai o balançava para fora da janela, sacudindo-o pelos tornozelos. O pai de Aidnick negou as acusações de abuso após a prisão do filho. Na escola, Aidnick não interagia com os colegas e se recusava a fazer contato visual. Quando uma nova aluna bem-intencionada perguntou: "Você fez a lição de casa, Gary?", Aidnick gritou com ela e disse que ela não era digna o suficiente para falar com ele. Ele também era alvo de piadas por causa do formato peculiar de sua cabeça, que ele e Terry alegavam ser resultado de uma queda de uma árvore quando ele era jovem. Apesar disso, Aidnick teve um bom desempenho acadêmico e obteve um QI de 148. Com o incentivo de seu pai, Aidnick, aos 14 anos, matriculou-se por 2 anos na Academia Militar de Staunton, em Staunton, Virgínia, abandonando o curso antes da formatura. Após outro período no ensino médio público, Aidnick desistiu dos estudos e ingressou no Exército dos Estados Unidos aos 17 anos. O serviço militar de Aidnick durou 13 meses. Durante o treinamento básico, seu sargento-instrutor o classificou como excelente. Ele se candidatou a várias vagas de especialista, incluindo a Polícia Militar, mas foi rejeitado. Aidnick foi designado para San Antonio, Texas, para ser treinado como paramédico, e teve um bom desempenho no treinamento. No entanto, ele não permaneceu em San Antonio por muito tempo e foi transferido para o 46º Hospital Cirúrgico do Exército em Landstuhl, Alemanha Ocidental. Em agosto de 1962, ele começou a se queixar de fortes dores de cabeça, tonturas, visão turva e náuseas. Um neurologista do hospital diagnosticou Aidnick com gastroenterite e observou que ele também apresentava sintomas de doença mental, para os quais foi prescrito trifluoperazina. Em outubro de 1962, Aidnick foi transferido para um hospital militar na Filadélfia, onde foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide. Consequentemente, recebeu baixa honrosa do serviço militar. Logo após sua dispensa, Aidnick tornou-se enfermeiro prático licenciado e matriculou-se na Universidade da Pensilvânia, mas abandonou o curso após um único semestre. Trabalhou em um hospital da administração de veteranos em Coatesville, Pensilvânia, mas foi demitido por faltas frequentes e comportamento rude com os pacientes. Entre agosto de 1962 e sua prisão em março de 1987, Aidnick passou por internações e altas em hospitais psiquiátricos e tentou suicídio pelo menos 13 vezes. Em 1970, sua mãe, que havia sido diagnosticada com câncer ósseo e sofria os efeitos do alcoolismo, tirou a própria vida ingerindo cloreto de mercúrio. Seu irmão Terry também passou um tempo em instituições mentais e tentou suicídio várias vezes. Em outubro de 1971, Aidnick incorporou uma igreja chamada Igreja Unida dos Ministros de Deus,
inicialmente com apenas 5 seguidores. Em 1975, ele abriu uma conta em nome da igreja no Banco Merrill Lynch. O depósito inicial foi de $1.500. Heidnik acabou acumulando mais de $500.000, equivalente a mais de 1,6 milhões de dólares em 2025. Em 1986, a Igreja Unida dos Ministros de Deus era próspera e opulenta. Heidnik usou um serviço matrimonial para conhecer sua futura esposa, Betty Gisto, com quem trocou correspondências por 2 anos antes de pedi-la em casamento. Gisto chegou das Filipinas em setembro de 1985 e casou-se com Heidnik em Maryland no mês seguinte, em 3 de outubro. No entanto, o casamento deteriorou-se rapidamente depois que Gisto flagrou Heidnik na cama com 3 outras mulheres. Ao longo de seu breve casamento, Heidnik obrigou Gisto a assistir enquanto ele fazia sexo com outras mulheres. Gisto também acusou Heidnik de estuprá-la e agredi-la repetidamente. Com a ajuda da comunidade filipina na Filadélfia, ela conseguiu deixar Heidnik em janeiro de 1986, mesmo estando grávida. Heidnik também teve um filho com Gail Lincoln, um menino chamado Gary Jr. A criança foi colocada em um lar adotivo logo após o nascimento. Heidnik teve um terceiro filho com outra mulher, Anjanette Davidson, que era analfabeta e tinha deficiência intelectual. A filha deles, Maxine Davidson, nasceu em 16 de março de 1978 e foi imediatamente colocada em um lar adotivo. Pouco depois do nascimento de Maxine, Heidnik foi preso pelo sequestro e estupro da irmã de Anjanette, Alberta, que morava em uma instituição para pessoas com deficiência intelectual em Penn Township. Primeiras acusações legais. Em 1976, Heidnik foi acusado de agressão qualificada e porte ilegal de pistola após atirar no inquilino de uma casa que ele oferecia para alugar, atingindo de raspão o rosto do homem. Primeira prisão. Em 1978, Heidnik retirou Alberta Davidson, irmã de sua então namorada Anjanette Davidson, do Hospital Estadual de Harrisburg para uma licença diurna e a manteve em cárcere privado em um depósito trancado em seu porão. Após ser encontrada e devolvida ao hospital, o exame revelou que ela havia sido estuprada e sodomizada, além de ter contraído gonorreia. Heidnik foi preso, acusado e condenado por sequestro, estupro, restrição ilegal da liberdade, cárcere privado, ato libidinoso consensual e interferência na custódia de uma pessoa internada. A sentença original foi anulada em apelação e Heidnik passou 3 anos de sua pena em instituições psiquiátricas antes de ser libertado em abril de 1983, sob a supervisão de um programa de saúde mental sancionado pelo Estado. Após sua esposa o ter deixado em 1986, Heidnik foi preso novamente e acusado de agressão, atentado ao pudor, estupro conjugal e relação sexual desviante involuntária. Estupro e assassinato em série. Em 25 de novembro de 1986, Heidnik sequestrou uma mulher de 25 anos chamada Josefina Rivera. Em janeiro de 1987, ele sequestrou outras 4 mulheres, que manteve em cativeiro em um fosso no porão de sua casa, no número 3520 da rua North Marshall, no norte da Filadélfia. As cativas foram estupradas, espancadas, torturadas e eletrificadas. Heidnik era branco e todas as suas vítimas de sequestro e assassinato eram negras. O advogado de Heidnik, Charles Peruto, afirmou que Heidnik estava tentando escravizar 10 meninas para ter um filho com todas elas, e ele iria criar uma raça perfeita. Ele acreditava que os brancos deveriam se misturar com os negros e vice-versa para que pudéssemos nos aproximar de uma raça perfeita. Uma das mulheres, Sandra Lindsay, de 24 anos, morreu de uma combinação de inanição, tortura e febre não tratada. Heidnik desmembrou o corpo dela, mas teve problemas para lidar com os braços e as pernas, então os colocou em um freezer e os etiquetou como comida de cachorro. Ele cozinhou as costelas dela no forno e ferveu a cabeça em uma panela no fogão. Policiais foram à casa dele depois que os vizinhos reclamaram de um odor nauseante que emanava da residência, mas foram embora depois que Heidnik explicou: "Estou assando uma carne, eu adormeci e queimou." Diversas fontes afirmam que Heidnik moeu a carne de Lindsay, misturou-a com ração para cães e deu para suas outras vítimas comerem. Heidnik usava choques elétricos como forma de tortura. Em certo momento, ele forçou 3 das suas cativas, acorrentadas, a entrar em um fosso. Heidnik ordenou que Rivera e outra mulher enchessem o buraco com água. Em seguida,
forçou Rivera a ajudá-lo a aplicar corrente elétrica de um fio de extensão desencapado nas correntes das mulheres. Deborah Dudley, de 23 anos, foi eletrocutada e não resistiu. Aidnik se desfez de seu corpo em Pine Barrens, Nova Jersey. Em 18 de janeiro de 1987, Aidnik sequestrou Jacqueline Askins. A mais jovem das 6 vítimas, Askins tinha apenas 18 anos na época do sequestro. Em 5 de maio de 2018, foi ao ar um programa especial intitulado A Casa dos Horrores de Gary Aidnik, 30 anos depois, apresentando uma entrevista na qual Askins relatou que Aidnik enrolava fita adesiva na boca das vítimas e as esfaqueava nas orelhas com uma chave de fenda. Em 23 de março de 1987, Aidnik e Rivera sequestraram Agnes Adams, de 24 anos. No dia seguinte, Rivera convenceu Aidnik a deixá-la ir, temporariamente, para que ela pudesse visitar sua família. Ele a levou de carro até um posto de gasolina e disse que a esperaria lá. Ela foi caminhando até a casa do namorado, mas depois decidiu chamar a polícia. Os policiais que atenderam à ocorrência, notando marcas de correntes em sua perna, foram até o posto de gasolina e detiveram Aidnik. Seu suposto melhor amigo, Cyril Brown, também foi preso. Brown foi libertado sob fiança de $50.000 e com a condição de testemunhar contra Aidnik. Em parte, Brown admitiu ter testemunhado a morte de Lindsay no porão e ter presenciado Aidnik esquartejando seu corpo. Pouco depois de sua prisão, em abril de 1987, Aidnik tentou se enforcar em sua cela. Em seu julgamento, Aidnik alegou que as mulheres já estavam na casa quando ele se mudou, o que soou como uma ofensa a todos no tribunal e o júri. No julgamento, ele foi defendido por Charles Peruto Jr., que tentou provar que Aidnik era legalmente insano. A alegação de insanidade de Aidnik foi refutada com sucesso pela acusação liderada por Charles Gallagher, que demonstrou toda a astúcia de Aidnik em ganhar dinheiro com a igreja e investimentos. Em 1º de julho de 1988, Aidnik foi condenado por 2 homicídios em primeiro grau, 6 sequestros, 5 estupros, 4 agressões agravadas e 2 atos libidinosos não consensuais. Ele foi condenado à morte e encarcerado na Instituição Correcional Estadual de Pittsburgh. Em janeiro de 1989, ele tentou suicídio com uma overdose de clorpromazina prescrita. That would make them shut up to stop harming. Like aggressive kind of infliction of pain on these women. I was trying to find something that would make them behave. But it was painful to them. I hope so. You know, that's what I was trying to achieve, you know, to make them behave. They go down in the hole in the morning, board goes over the top of the hole with the sandbags and et cetera, and then they stay down there till roughly about 8 at night. I dismembered the body and I started burning it on the stove. If I was a torturer, why would I have waited so long to start a torture? The torture and the pains didn't start until really after January 29th. I'm sitting there, trying to figure out what the hell to do, What the to do, I started chopping up the body. A última refeição de Aidnik foram 2 fatias de pizza de queijo e café preto. Ele foi executado por injeção letal em 6 de julho de 1999, na Instituição Correcional Estadual de Rockville, em Bellefonte, Pensilvânia, e seu corpo foi cremado. Ele foi a última pessoa executada pela comunidade da Pensilvânia, e permanece a 3ª executada lá desde a retomada da pena de morte. Porém, seu legado de terror, sequestros, torturas, estupros, canibalismo e assassinatos perduram até os dias de hoje.